Caros alunos, esse aqui é o bloco 2 do capítulo 10 sobre adaptação. Na aula passada, né, a gente tinha parado nesse, nesse capítulo aqui, nessa parte que a gente tinha falado sobre o Darwin e sobre a evolução do olho, né? E aí, né, faltou a gente falar uma coisa aqui, né? E a diferença da seleção natural é que as coisas acontecem ao acaso. Por isso aí, frequentemente, o pessoal das inteligentes, os criacionistas, eles falam, a evolução não acontece ao acaso. Então, na verdade, a seleção natural não é ao acaso. Então, aqui a gente está vendo um chimpanzé em frente a uma máquina de escrever. E se você treinar o chimpanzé, ele fica batendo, ele fica gerando folhas atrás de folhas. Então, qual que é a chance do macaco, aleatoriamente, digitar qualquer texto que você quiser. Por exemplo, as obras completas de Shakespeare. Então, o Teorema do Macaco Infinito afirma que o macaco, apertando as teclas ao acaso em um teclado de máquina de escrever por um período infinito de tempo, quase com certeza digitará qualquer texto. A Bíblia, Shakespeare, o que seja, né? Então, nesse caso aqui, como as obras completas de William Shakespeare. No entanto, a probabilidade de que os macacos possam digitar uma única obra em determinado período de tempo é extremamente baixa, porque tem tantas possibilidades que, na verdade, mesmo se você tivesse um número um, imenso de macacos, todos digitando, ia demorar um tempo muito, mas muitas vezes maior do que todo o tempo de existência do universo, né? Então, isso é uma coisa muito pouco provável de acontecer ao acaso, digitar um texto ao acaso. Só que a evolução, principalmente o mecanismo de seleção natural, ela não é ao acaso. Ela constrói em cima do que já existe e seleciona o que é mais adaptativo. Ela não é ao acaso, ela já começa com uma obra e ela faz pequenas mutações numa determinada direção. Essa direção não é ao acaso, é a favor daquelas conjunto de características que deixa mais descendentes, dado um determinado ambiente. Então, o Richard Dawkins, nesse livro aqui, O Relojoeiro Cego, ele coloca bem essa questão, né? O subtítulo aqui é a teoria da evolução contra o desenho divino, né? Ou seja, o desenho inteligente. E no livro O Relojoeiro Cego, ele está, na verdade, fazendo uma analogia ao Paley, né? Que o Paley fala, se há relógio, há relojoeiro. E, e o Dawkins fala, na natureza, se há relógio, há um relojoeiro cego, cujo nome é seleção natural. E o relojoeiro cego é porque ele não tem um objetivo final, não consegue enxergar um objetivo final. Ele vai adaptando ao meio ambiente. Então, se surge uma mutação, ela é vantajosa, aumenta de frequência. Não existe um plano final. Então, é meio que como se fosse uma coxa de retalhos, né? Ele é um improvisador, né? Ele vai juntando, tem uma roda de bicicleta, tem um guarda-chuva, ele vai juntando as coisas que existem numa adaptação que é bem chutada, né? É bem circunstancial e é muito influenciada pelas circunstâncias locais, né? O que está disponível, né? É, e ele, basicamente, para ilustrar isso, ele escreveu um programa, né, de simulação que se chama Weasel, né? Para produzir a frase do Hamlet, "Methinks it is like a weasel", do Hamlet, né? Então, ele começa com um texto digitado aleatoriamente, né, qualquer um, e ocorrem mutações de uma geração para outra, né? Então vai gerando muitas palavras, elas sofrem mutação, e as que são mais próximas do texto e thinks it's like a weasel, elas são. Então elas podem começar com A, B, C, D, X, W, e aí, mutações que põem um M no começo são favorecidas. E aí sobram, né? Então, ou talvez uma mutação que tem o W ali na última palavra, né? Então essas mutações, elas são preservadas, porque a seleção natural tem várias funções. Então ela preserva a variação que é vantajosa.
Então, ao longo do tempo, ela vai construindo a frase "Me thinks like a weasel" em 40 lances. Em 40 gerações, ela constrói, não importa o começo, ela constrói essa. E isso aí mostra de que não é um macaco digitando aleatoriamente. Porque se você preserva o que deu certo, mutações que deram certo na geração anterior, então a seleção natural ela é cumulativa, ela constrói em cima do que já foi construído e ela rapidamente converge para uma coisa vantajosa. Então ela não é um acaso, ela é uma força muito poderosa que tem uma direção. E essa direção é o que deixa mais descendentes. Então, o mais adaptado deixa mais descendentes. As mutações que são adaptativas, elas são favorecidas, são preservadas e são jogadas para a próxima geração. Então, você vai construindo em cima de uma base e rapidamente você vai numa direção. Então, ele fala de que, a diferença desse programa Weasel e da seleção natural é de que o Weasel tem um objetivo, criar uma frase do Hammond. Enquanto que a seleção natural é um relojoeiro cego, ela não tem um objetivo final, né? Então, a evolução não tem planos de longo prazo e não avança em direção a algum objetivo distante. O programa Weasel, na verdade, ele visa ilustrar a diferença entre a seleção cumulativa não aleatória e a seleção aleatória de etapa única. Então, a chance do chimpanzé ir digitando e criar um texto é extremamente baixa. Mas se o chimpanzé digitar e as mutações que são vantajosas são mandadas para a próxima geração, e as que não são expurgadas, então, dentro de uma população de palavras, as que são parecidas com o texto que você quer vão surgir por acaso e vão ser preservados não por acaso, vão ser preservados direcionalmente, porque a seleção natural tem direção. Então, a mutação é ao acaso, a seleção natural tem direção. É sempre a favor do que é mais adaptativo. Cada uma das mutações são preservadas pela ação da seleção natural, cada uma delas é usada como tijolo para construir uma casa. As mutações vêm ao acaso, mas o tijolo que vai ser incorporado e o que vai ser jogado fora, quem decide é a seleção natural. Então, a seleção natural é o motor da evolução. Mutação ao acaso não constrói. Então, o pessoal fala, não, mas o raciocínio de que o que é evoluído deixa mais descendentes, o que deixa mais descendentes é mais evoluído. E fala de que isso aí é um raciocínio circular, mas na verdade a evolução é produzida por várias forças. Uma delas é a seleção natural, outra é deriva genética, outra é migração. Tudo que muda a frequência gênica é uma força evolutiva. Isso que a seleção natural é a única que tem direção. Então a adaptação só pode ser construída pela ação da seleção natural. Por deriva genética, provavelmente a probabilidade de você aleatoriamente digitar o livro é extremamente baixa, tá bom? Então, a seleção filtra as mutações vantajosas e usa elas como tijolo para construir a adaptação. Ela tem uma direção, ela funciona como um relojoeiro cego. Então, essas coisas são bem importantes. Agora, eu queria mencionar de que um dos, né, um dos colegas, dos amigos do Darwin, ele mencionou, né, de que a seleção natural é como um deus hindu, né, que tem muitas faces ou avatares, né. Essas estátuas com muitos rostos e muitos braços, na verdade, ela ilustra o conceito de que um deus ele pode renascer várias vezes e ele pode, em cada uma das vezes, manifestar uma face diferente. Então, isso aí é mais um teste de conceito, né? Na verdade, ou ele é Vishnu, ou ele é Brahma, ou ele é Shiva, por exemplo, um dos deuses principais lá, triuno, né? Então, a seleção natural funciona como esses deuses hindus, né? Então, ao criar a adaptação das mutações, ela funciona como Brahma, o criador, né? Ela acha mutações vantajosas e preserva elas. Então está agindo como Brahma, o criador. Ao preservar as mutações vantajosas do efeito da deriva genética e da perda acidental, né? Ela age como Vishnu, o preservador. E ao eliminar mutações desvantajosas, ela age como Shiva, o destruidor. Então, veja, tem três funções: preservar, construir adaptações e eliminar as mutações desvantajosas. Né? Então, as três funções da seleção natural. Né? Bom, aí a gente entrou no assunto qual a origem das novas adaptações. Lenta e gradual. 2,
pré-adaptações. Aí você não precisa construir do zero, né? Você pega alguma coisa que já existe e muda a função. E, finalmente, adaptação por combinação de módulos. Vou explicar esses processos. A lente gradual é a do Darwin, né? Através do gradualismo. E a gente mencionou o modelo do Fischer, né? E o Fischer é bem gradualista, né? E a gente falou de que o Fischer acredita que mutações grandes têm menos probabilidade de sobreviver que mutações pequenas, né? Bom, o Kimura, ele falou, ó, quando o morfo-espaço não está ocupado, então talvez se a gente usar a ideia dos picos adaptativos, né, do equilíbrio deslocante de Wright, então, na verdade, um pulo grande pode te levar para um pico que não está sendo ocupado, enquanto que um pulo pequeno te deixa no mesmo lugar, ou seja, na planície, longe dos picos adaptativos, né? E ele fala de que talvez a explosão cambriana foi um momento em que as mutações fortes eram mais prováveis de levar a um novo pico adaptativo do que uma mutação de efeito pequeno, né? E aí a gente viu que experimentalmente, né, é difícil de testar as ideias do Fischer, né, porque as mutações intermediárias podem ser sido perdidas, mas, né, com bacteriófagos foi demonstrado que a evolução é lenta e gradual em populações pequenas, mas populações grandes, mutações de efeito forte ocasionalmente ocorrem e elas podem ser preservadas. Então, a intuição do Kimura estava mais próximo do que talvez seja a realidade do que a ideia do Fischer, tá bom? E nem sempre a evolução é lenta e gradual. Então aqui eu estou mostrando para vocês flores, né, de duas espécies, Delphinium recuvatum, e flores e folhas, né? E Hesperium paliscens. Mas, quando você cruza as duas, você produz Dipsophyllum. É um híbrido. E esse híbrido tem flores diferentes e folhas diferentes. Então, né, instantaneamente, você produziu uma nova espécie, com uma nova morfologia, e que é reprodutivamente isolada das outras. Por quê? Ah, bom, se você mudar a flor, você talvez muda o polinizador. E se você muda o número de cromossomos, então você também torna aquela nova espécie instantaneamente isolada reprodutivamente. Então, provavelmente, a maioria dos eventos de hibridação resultam na extinção da nova espécie híbrida, porque as outras estão adaptadas, né? Só que, ocasionalmente, o híbrido provavelmente tem vigor híbrido, né, heterose, e ele está adaptado a uma condição intermediária entre os dois. Então, o híbrido pode surgir instantaneamente e ocupar uma nova zona adaptativa. Então, talvez a evolução de efeito forte, veja aqui, por exemplo, Poliploidinha e Arabidopsis, né? Uma planta. Então, ó, 2N, plantinha ali. 4N, fica uma planta gigante. 6N, aí a área total diminui. 8N, aí ficou diminuindo. Mas as quatro plantas produzidas são diferentes uma das outras. Então, talvez podem ocupar nichos ecológicos distintos. Então, a mudança de poliploidia pode fazer a planta ocupar um nicho ecológico distinto. Então, veja, ó, uma espécie de ploide com uma espécie de ploide pode gerar um híbrido estéreo, mas se os cromossomos dobrarem, ela pode ficar uma alopoliploide, né? Então, se fosse diploide, uma alotetraploide, que tem uma flor diferente, né, das ancestrais, e tem uma forma diferente, então pode ocupar um novo nicho ecológico diferente das duas, evitar a competição, e atrair um polinizador diferente. Então, se uma era polinizada por abelha e outra, né, uma por abelha e outra por mariposa, que é maiorzinha pode ser polinizada por beija-flores. Mudou o polinizador, está reprodutivamente isolada, né? É, a autopoliploide também, ó, de uma planta 2N, pula de uma vez só para 4N, né? A gente viu que tem dois mecanismos de fazer isso, passar pelo bloqueio triploide ou ir direto, né? Dois gametas que não sofreram de junção se juntam e dão uma planta instantaneamente, que é morfologicamente distinta e que talvez atraia, por exemplo, morcegos, ao invés de atrair beija-flores, né? E aí, porque tem um cheiro diferente, né? Mais poderoso e uma flor maior, que é mais fácil o morcego usar, né? Então aí, num pulo só, ela muda o polinizador, está reprodutivamente isolado das outras.
Isso aí é ainda mais importante de planta diploide, que cruza com planta diploide, dá um híbrido, que é homopoliploide, né? Então, as espécies têm que ser próximas, né, para isso acontecer, porque senão não tem euplodia, né? Mas mesmo assim, pode gerar uma planta que é diferente e que aí a mudança do polinizador, né? Então, se você muda a morfologia da flor, a fenologia da flor, a cor da flor, a fenologia é quando ela está madura, né? Se ela abre de manhã ou se ela abre de noite, é, e aí se troca o passarinho pelo morcego, né? Se o cheiro, ou quantidade de néctar, ou como a flor é exposta, muda o polinizador. Esse muda o polinizador, mesmo híbridos homoploides podem se tornar reprodutivamente isolados. As outras têm a poliploidia, que é um fator de complicação, né? Mas essas não, essas aí depende muito de uma mudança do polinizador. Então veja, a ideia de que a evolução é lenta e gradual, ela talvez não seja verdadeira, né? E você tem o modelo do Fischer, mas existem modelos alternativos. Então a próxima coisa que a gente vai explorar é a pré-adaptação. Então, a pré-adaptação é o exemplo que eu mais gosto é o de óculos, né? Então, por exemplo, se eu estou sem óculos, eu não vejo nada, né? Se eu ponho os óculos, eu vejo tudo bem, né? Que nem aquela musiquinha, né? Mas aí o que acontece? Você pode virar e falar: nossa, em seres humanos, o óculos é tão bom porque as pessoas que não conseguem ler de perto conseguem ler. Aí não vão tomar a bula errada e morrer do remédio infartada, né? Ou vão pegar o ônibus, né? Ou vão enxergar um buraco no chão, né? Então o óculos é tão adaptativo que você pode falar, mesmo que seja uma coisa inventada pelo homem, uma ferramenta inventada pelo homem, é uma adaptação muito boa, né? Porque permite às pessoas que não enxergam direito enxergarem direito. Então você pode até propor que o nariz evoluiu para o homem poder carregar os óculos na ponta do nariz. O único problema disso é de que os óculos, a gente sabe que vieram mais ou menos recentemente, né? Não tem nem 400 anos. E o, o nariz existe há milhões de anos. Então o nariz, na verdade, evoluiu para a função de respirar. Só que como ele está ali no meio do rosto, ele adquiriu uma nova função para a gente, que é a de carregar os óculos. Mas ele não evoluiu, ele é uma pré-adaptação, ele já existia. Agora, Steven Jay Gould não gosta do termo pré-adaptação, pois parece que tem um plano de que o nariz evoluiu para um belo dia se tornar um transportador de óculos, né? Então aí ele usa o termo exaptação, porque exaptação não tem uma pré-nada, né? Então exaptação seria uma estrutura que evoluiu para uma função, respirar o nariz, né? Mas posteriormente a gente usa para carregar óculos. É uma ferramenta, né? Isso aí, na verdade, é uma analogia, porque essa adaptação cultural é diferente da adaptação biológica, né? Mas a gente também tem exemplos biológicos, né? Então, por exemplo, os peixes tinham 4 nadadeiras ventrais, né? Aí depois você tinha as nadadeiras únicas nas costas e na cauda, né? Aí, quando você olha a Constostega, por exemplo, você é, então, esse primeiro peixe é de 395 milhões de anos atrás, né? Eutenopteron, né? Um, um peixe de nadadeira lobada, né? E aí você olha os primeiros anfíbios, né? Compostega, 365 milhões de anos, eles são peixes. Só que essas 3 nadadeiras caudais se fundiram numa única, né? E as nadadeiras pélvicas, que são pareadas, olha aqui, elas são pareadas, né? E as nadadeiras peitorais, elas evoluíram em perninhas. Perninhas curtinhas, né? Mas perninhas. E, ó, veja, esse osso onde elas se estabilizavam, né? Ó, essa nadadeira se prende no crânio. Essa aqui se prende no ossinho base, né? Então é uma pelve, mas que não está presa em nada. Ela se prende na coluna vertebral e aqui ocorre a separação desse osso aqui, que se fica preso na coluna vertebral e libera a cabeça, né? Então, essa separação do crânio e do ombro, né? Antes eles estavam juntos, né? Então a cintura pélvica e a cintura escapular. A cintura escapular é fazer parte do crânio, mas ela migra para trás, libera a cabeça. E aí, posteriormente, você tem a evolução da, do crânio moderno, né?
E a nadadeira se perde, fica só uma cauda, né, sem nadadeira, né? E essas nadadeiras curtinhas que servem de apoio. E veja, tem 8 dedinhos aqui e 8 dedinhos aqui. Os 8 dedinhos, 3 são perdidos, e aí a gente tem uma patinha com 5 dedos aqui, uma patinha com 5 dedos aqui, e o nosso ancestral de 8 dedos se transforma no... Então veja, os nossos braços, nossas pernas são nadadeiras que surgiram para ser nadadeiras, e posteriormente, já que elas existiam, elas viraram pernas. Então, é uma exaptação de nadadeiras. Tanto que nós temos um peixe interno, né? Então, a gente tem um crânio que nem um peixe, a gente tem uma coluna vertebral segmentada que nem um peixe, a gente tem musculatura segmentada que depois, né, ela continua segmentada na barriga, né? Mas o resto, né, virou associado às pernas e braços de que são as nadadeiras modificadas. Então a gente tem um peixe interno. Tá? A gente carrega nosso passado de peixe dentro da gente, né? Agora, uma outra coisa que a gente evoluiu também é o pulmão, né? E o pulmão é interessante, porque o pulmão aparentemente evoluiu para respirar ar, né? Então, tem peixes, né, primitivos, né, de Sarcopteryx e Actinopterygi, que tinham pulmões e que provavelmente viviam em águas doces, né? E turvas e pouco oxigenadas, né? De pântanos e assim por diante, lá no Carbonífero. E aí, e antes, né? E eles precisavam se oxigenar e evoluíram um pulmão. Aí esse pulmão virou o pulmão do peixe pulmonado, né? É o pulmão desse peixe Condostei, né? O bixi, né? Eles são paleonicídios, né? Também, né? Esse pulmão continua conectado nesses primeiros teleósteos aqui, né? O Bolfinâmia, né? Mas posteriormente ele se torna um saquinho com uma pequena conexão, que nem esse zebrafish. E posteriormente a maioria dos peixes teleoste, né? Eles têm a bexiga natatória independente do estômago, né? Então ela fazia parte do estômago, mas ela se desloca para dentro. Isso aí faz com que, ó, e veja, há muitos peixes, né? Pulmões, né? Aí, ó, o peixe, o peixe pulmonado, o ratinho e outros vertebrados. Esse desenvolvimento dessa bexiga é ventral, tá bom? É embaixo. Só que aí, a partir desse momento, do esturjão em diante, você tem um desenvolvimento dorsal da bexiga natatória, né? E a bexiga natatória vai desconectando até ficar independente. Então, veja, a função original da bexiga natatória era um pulmão para respirar. Então, todos os peixes de maior sucesso, por isso os tubarões não têm isso, né? Só que as lampreias não têm isso, né? Mas os peixes de maior sucesso hoje em dia no mar provavelmente tinham pulmões, o ancestral deles tinha pulmões, e era um peixe de água doce que habitava os pântanos fétidos, mal oxigenados, e os estuários mal oxigenados, lá do período né, carbonífero, imediatamente antes, né? O Devoniano, por exemplo, a era dos peixes, né? Então, eles evoluíram a bexiga natatória que permite, a bexiga natatória permite um peixe ficar na coluna d'água sem gastar energia. O tubarão tem que nadar sempre, se ele parar de nadar, ele afunda e se afoga, né? Então, os peixes antigos, eles tinham que nadar sem parar. Os peixes teleósteos, eles têm uma bexiga natatória. Então, se eles param de nadar, eles ficam na coluna d'água. Claro que se eles querem mudar, eles têm que mexer, reabsorver o ar da bexiga natatória para mudar. Então, por isso que às vezes você pega um peixe lá embaixo, você traz para a superfície, ele morre, porque estourou a bexiga natatória dele. Tá? Só que a bexiga natatória é um pulmão que adquiriu uma nova função. Então, isso aí é a pré-adaptação, ou, se a gente seguir o Stephen Jay Gould, né, que é um paleontólogo, né? A gente vai ter que tirar o termo predatação e usar a exaptação, porque ela não tem essa ideia de que os peixes teleósteos estavam planejando um dia desenvolver bexigas natatórias. Por isso que é uma predatação. Não, é uma exaptação. Tinha uma função, mudou de função. Mudou de função,
Essa aí não é uma adaptação, mas sim uma exaltação, né? Bom, mas então a gente fechou que é pré-adaptação. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre uma nova adaptação pode evoluir pela combinação de partes não relacionadas. Então, uma das formas que novas adaptações surgirem é a combinação de estruturas pré-existentes não relacionadas entre si. Então, veja, a gente, na verdade, está discutindo se a evolução pode ser lenta ou gradual, ou pode ser rápida, e se ela pode evoluir rapidamente, de que forma, né? Não, a original é lenta e gradual, sim. Ou ela pode ser mais saltatória, né? Ou seja, né, a gente viu várias coisas de que através de hibridação e assim por diante, ela pode ser mais, pode ser rápida, né? E uma maneira de você cortar caminho é a pré-adaptação. E agora a gente entrou no terceiro modo. Então a gente vai fechar esse terceiro modo e eu vou fazer uma pausa, né? Então, o terceiro modo de as coisas podem evoluir, né? É através do combinação de partes não relacionadas. Então, isso é super comum na bioquímica. Então, aqui se a gente tem uma enzima usada na síntese do leite e ela evoluiu de duas enzimas não relacionadas. Então, você pega partes das enzimas que já existem e você combina elas e elas aí adquirem uma nova função. Então, normalmente, isso provavelmente que aconteceu é uma duplicação, né, dos dois genes, né, ou uma duplicação parcial de um dos genes, e aí você tem a recombinação de exons, e aí uma nova proteína é produzida, né? Então, é, os mamíferos começaram a produzir leite, foi uma coisa grande, né? Pois aí os filhotes podiam ficar com a mamãe aí ajudava eles a, ao invés de largar eles para se virar nos 30, né? E a maioria morrer, ela produzia uma prole menor, né? Mas cuidava da prole, dava leite para a prole, e a prole aí saía mais forte para enfrentar o mundo, né? Então, é uma adaptação realmente inovadora a produção de leite, né? Nos primeiros meses de vida. E uma essa adaptação associada com a lactação, produção de leite, é uma enzima lactose sintetase, que produz o açúcar do leite. E essa enzima converte glicose em lactose. Aí o leite tem lactose, né? E aí ela foi fabricada a partir de glicose, né? É, a estrutura molecular da lactose sintetase é formada pela união de duas outras enzimas, a galactosiltransferase, que atua no complexo de Golgi da célula eucariótica, e a alfa-lactoalbumina, que está associada a uma enzima que os vertebrados utilizam na defesa contra as bactérias, tá? Então, ele pegou pedaços de enzimas que já existiam e combinou. E veja como é legal isso. Porque ao invés de você ter um pedaço de DNA que codifica uma coisa que é aos pouquinhos vai adquirindo função, não. Você tem um monte de módulos que funcionam muito bem, são estáveis, dobram direitinho, não precisa evoluir tudo isso. Você combina que nem combinar Lego e produz uma nova proteína, uma nova enzima. E essa enzima, ela, como todas as partes funcionam, é bem provável que ela vai funcionar muito bem também, né? Então, apesar dessas enzimas estarem relacionadas a si, a novidade evolutiva da adaptação dos mamíferos para a lactação foi o resultado da combinação dessas duas proteínas para gerar a lactose sintetase. Então, veja, essas enzimas continuaram existindo, só que elas sofreram duplicação, né, ou pelo menos parte delas, e foram recombinadas. E às vezes você nem precisa fazer isso. A gente já descobriu que muitas vezes você tem a edição do RNA mensageiro, aí você nem precisa duplicar, você simplesmente tem enzimas que criam um splicing alternativo de RNA mensageiro que já existe ali para dois genes diferentes e cria uma nova proteína sem precisar evoluir um novo gene, né? Bom, então isso aí é conhecido como coopção molecular, né? É, o coopção é o mesmo que pré-adaptação, tá? E é mais usado para moléculas. E o pré-adaptação ou exaptação para morfologia. É, e ele aí dá vários exemplos. Então, na verdade, eu não vou ler tudo isso aqui, né? Coisa chata. Então, vocês que leiam, né? Mas ele está explicando como que novas estruturas e novas características surgem, né? É, bom,
A recombinação dos módulos também serve para morfologia. Vamos imaginar, ó, aqui tem a cacatua, né? A cacatua, ela é interessante porque ela tem uma crista, um monte de pena comprida saindo do meio da cabeça, né? E você pode propor que a evolução disso foi lenta e gradual, exceto que ela não precisa ser lenta e gradual. Porque veja essa cacatua aqui que não tem crista. Ela tem penas compridas na cauda e nas asas. Então o corpo dela sabe fazer isso. Mas por que que ela expressa essas penas compridas na asa e na cauda e não na cabeça? Ah, questão de hormônios, né? No embrião, quando ele está se desenvolvendo, hum, a informação, né, de produzir penas compridas na asa e na cauda é produzida por um hormônio, que o hormônio aí transforma a célula de pena em desenvolvimento em uma pena comprida, que foi ligado ao hormônio aí. Só que onde esse hormônio vai ser ligado, pode, né, ser ligado em outro lugar. E no caso da cacatua, provavelmente o que aconteceu foi que o hormônio para crescimento foi acidentalmente, por mutação, né, expresso em algumas células na cabeça, tá? E aí o que aconteceu? Ela nasceu com crista. O que aconteceu? As fêmeas falaram: Uau! Você viu aquele macho? Ele tem uma crista, quando ele canta, ele balança. E aí foi fixado imediatamente. Então foi uma mutação de efeito forte que foi fixada. Então, veja, esse aqui é um exemplo de uma mutação de efeito forte e mostra como pode funcionar isso aí. Como que essas mutações de efeito forte podem funcionar? Bom, primeiro de que são mutações que já existem, né? Esse caminho do desenvolvimento já existe. Então, você simplesmente expressa ele em um novo lugar. Então você pega um módulo que funciona aqui, né? Hormonal e todo esse caminho do desenvolvimento, que a célula vai seguir aquele destino, e você ativa ele, nas épocas que todas as células são iguais, você ativa ele na cabeça, tá bom? Então aí você produz uma crista na cabeça instantaneamente, porque você não produz na sua cauda, vai produzir na cabeça também. E instantaneamente você produz uma mutação de efeito forte, ela pode ser rara, né? Mas se ela for vantajosa, ela é imediatamente fixada. Então aqui a gente tem um mecanismo para explicar aquilo que a gente tinha proposto ali atrás. É, a evolução é lenta e gradual, né? Mas, na verdade, as novas adaptações pode, através de recomendação do módulo, dar um pulo. Então, um pulo pode ser porque você tem um módulo que já funciona e você expressa ele em novo lugar. Então, tem a pré-adaptação, ah, né? Você tem recombinação de módulos e você aí tem né, proteínas pré-existentes que adquirem uma nova função, que seria essa coopção molecular, né? E aí, essa recombinação de módulos pode funcionar, na verdade, se você começa a pensar em módulos, você pode usar, por exemplo, no comportamento. Então, você vê essas várias espécies aí de gafanhoto, eles têm cantos que são, na verdade, recombinação de módulos pré-existentes. Então, aqui você tem estridulação normal, aqui chacoalhar o fêmur, aqui estridulação vibratória, aqui estridulação eh, vibratória em tiros, e aqui ticking, né? Tac, 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 né? Esse barulhinho assim, né? Então, eles pegando esses módulos pré-existentes, pode gerar cantos completamente diferentes que atraem fêmeas distintas, tá bom? Então, logo aí você vê como os campos podem ter evoluído através de combinação de módulos pré-existentes, tá bom? Então, no fundo, você pode usar esse conceito de módulos em vários lugares, né? Então, aqui a gente vai fechar esse módulo 2, né? O módulo 3, a gente vai discutir como que a gente reconhece uma adaptação, tá bom? Então, deixa eu voltar lá e me despedir de vocês. Então, eu estou voltando e agora eu vou interromper a gravação. Tchau para vocês. Então,